Você posta segunda, quarta, sexta, faz carrossel, posta Reels, aparece nos stories, segue aquelas dicas que todo mundo dá, enche o post de hashtags, posta à noite para dar mais engajamento e no final do mês olha para o número de clientes novos que chegaram através das suas redes sociais. Zero. Ou quase nenhum. E a primeira coisa que deve vir na sua cabeça é: o algoritmo me odeia e não está me entregando. Mas eu preciso te falar uma coisa: o algoritmo não é o seu problema. O problema, na verdade, pode estar escondido atrás do algoritmo. E enquanto você não entender o que é, nenhuma estratégia de conteúdo vai funcionar para você. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um sistema que vai mudar completamente a maneira que você cria conteúdo. E é claro, para aprender mais sobre criação de conteúdo com identidade nas redes sociais, não esquece de clicar em se inscrever aqui no canal. O mercado digital tem uma espécie de resposta padrão para todo mundo que reclama que não consegue vender através do conteúdo. E eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma delas. Você precisa postar mais. Você precisa aparecer mais nos stories. Sua vida precisa ser um espetáculo para vender. Você precisa de uma identidade visual mais forte, mais padronizada. E o que acontece? Você se dispersa nesse tanto de conselhos, trabalha mais, produz mais e se sente cada vez mais exausta e sobrecarregada. Às vezes você até se sente uma personagem totalmente diferente de quem você é de verdade quando você aparece. E o pior: isso te custa tempo, te custa energia e não te traz aquele retorno financeiro que você tanto esperava. E por que nenhum desses conselhos funciona e todos eles são tão genéricos? Porque nenhum deles olha com profundidade para o problema verdadeiro. Eles são muito superficiais. E o problema, ele não está em quanto você posta. Até mesmo porque hoje eu tenho, por exemplo, alunas que postam 3 vezes por semana e têm um volume de vendas excelente. A grande questão é o que o seu conteúdo faz ou deixa de fazer na cabeça de quem está consumindo, ou seja, na cabeça do seu telespectador. E para isso é importante você entender a diferença entre o conteúdo que informa e o conteúdo que gera desejo. A maioria das profissionais liberais hoje, psicólogas, nutricionistas, personais, médicas, criam um conteúdo meramente informativo, o famoso conteúdo Google. E não tem nada de errado em querer trazer informação. Além do mais, a informação é super importante para elevar o nível de consciência da sua audiência. Mas o grande problema é quando o seu conteúdo só informa. Deixa eu te mostrar como que isso funciona na prática. Se uma nutricionista posta, por exemplo, 5 alimentos que aceleram o metabolismo. É útil, é educativo, é um post compartilhável. A pessoa lê, aprende, talvez compartilhe com alguma amiga ou até salve para não esquecer. Mas percebe que esse tipo de conteúdo de maneira solta não cria um fio condutor para que essa pessoa agende uma consulta ou até mesmo consuma algum produto online que você tem. Agora, quando você traz esse mesmo conteúdo Google informativo dentro de um sistema em que você tem também conteúdos mais topo, às vezes até um pouquinho mais rasos, mas que trazem pessoas novas. Você nutre essas pessoas com conteúdo informativo e, por último, você gera desejo mostrando como que o seu método único é capaz de resolver o problema daquela pessoa. Existe um sistema muito claro que conduz uma pessoa que não te conhece a gostar de você e, consequentemente, comprar de você, como uma consequência natural, sem ser apelativa, sem venda forçada. Percebe a diferença? Você precisa criar reconhecimento, gerar autoridade, criar desejo de continuar te ouvindo, de dar um próximo passo com você. E é exatamente aí que está o erro que eu vejo na grande maioria das profissionais. Você só educa, mas você não gera desejo. E um cliente não compra quando só entende o que você falou, mas ele precisa sentir desejo por aquilo que você tem a oferecer. E isso traz uma coisa que eu preciso de falar com muito cuidado. Esse erro de criar conteúdo que só informa é muito comum em um tipo de profissional. A profissional que já é extremamente boa e competente naquilo que faz. Por quê? Porque quem domina um assunto quer provar que tem esse domínio. Então o conteúdo vira uma espécie de demonstração do seu conhecimento. Vira uma prova de competência. Só que o grande problema é quando isso acaba virando um currículo escondido em formato de post, entende? E aí acontece um paradoxo que eu acho bem interessante. Quanto mais você prova que sabe, menos a pessoa sente que precisa de você. Porque você já entregou a resposta, mas não deixou aquele gostinho de quero mais. Então a pessoa vem, pega a informação que precisava e vai embora. E pior, ainda compra no seu concorrente. E isso não é falta de estratégia, mas talvez um excesso de uma generosidade técnica que extrapola a reciprocidade que é tão importante dentro do conteúdo. Muitas vezes o que a sua cliente, a pessoa que consome o seu conteúdo precisa, não é de mais informação técnica,
e sim de sentir que você a entende como ninguém, que ela pode confiar em você e que existe um caminho, um próximo passo lógico para ela estar mais perto de você e consumir o seu serviço, seja uma consultoria online, uma consulta, uma sessão. Você precisa de nomear o problema que aquela pessoa vive com tanta precisão para que ela pense: como que ela sabe exatamente o que está acontecendo comigo? Existe uma pergunta que eu falo, inclusive, para todas as minhas mentoradas, quando a gente entra na etapa de análise de conteúdo. Uma pergunta simples, mas que revela isso de uma maneira bem indiscreta. Esse conteúdo que eu tô publicando faz a minha cliente se sentir acolhida, se sentir vista de verdade, ou só faz ela sentir que aprendeu alguma coisa comigo? Ela se sentiu vista ou só sentiu que aprendeu? Isso muda tudo. Porque quando o conteúdo faz a pessoa se sentir vista de verdade, acolhida, ela pensa: ela tá falando pra mim, ela entende o que eu vivo, eu quero continuar ouvindo, eu quero estar mais perto dela. Agora, se você faz um conteúdo que só ensina, legal, aprendi alguma coisa, vou deixar meu like. E como você sai do conteúdo que só ensina e passa a criar um conteúdo em que a pessoa se sente vista de verdade, tendo um ângulo diferente. Um conteúdo que ensina geralmente começa pela solução, pronta. Enquanto um conteúdo que gera desejo começa pela dor, pelos sentimentos. Começa pelo momento exato em que a sua cliente, a sua paciente se sente travada, estagnada. Pela frase que ela fala pra si mesma quando ela abre o Instagram ali frustrada e começa a rolar a tela. Pelo pensamento silencioso que ela tem quando tá tomando banho. Pensa numa psicóloga, por exemplo. Ao invés de postar como a terapia pode te ajudar na situação X benefícios de fazer terapia, você pode abordar, por exemplo, o ângulo do esgotamento dentro de um relacionamento abusivo, situações frustrantes que aquela pessoa vive achando que é normal e você cutuca no seu conteúdo mostrando que não é. Pode abordar um mesmo assunto com ângulos completamente diferentes. Ao invés de só explicar, você reconhece, você valida o que a pessoa sente. Às vezes o seu problema não tá na quantidade de conteúdo, mas sim nessa mudança de ângulo na hora de produzir. E a boa notícia é que, na verdade, você não precisa de recomeçar o seu conteúdo do zero. Mas você pode, a partir de hoje, a partir do próximo conteúdo que você postar, se fazer essa pergunta: a minha cliente, a minha paciente vai se sentir vista, reconhecida, ou só vai sentir que aprendeu alguma coisa? Quando você fizer esse ajuste sutil na sua comunicação, o seu conteúdo para de ser um monólogo e se torna uma conversa de verdade, próxima com a sua audiência. E agora, para inaugurar, considerando que esse é o primeiríssimo vídeo desse canal, eu quero muito ouvir você. Escreve aqui nos comentários para mim. Isso acontece com você? O que tem te travado? Qual tem sido a sua dificuldade na hora de produzir conteúdo? O que você já faz e sente que não está trazendo resultado? Eu vou responder todo mundo e vou trazer orientações práticas para você.